Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 20 de maio de 2024. O que se sabe sobre ataque que deixou mais de 100 mortos na Rússia? Parte 2. Um ataque com armas de fogo em uma casa de shows na região de Moscou, na Rússia, deixou dezenas de mortos e feridos na sexta-feira, 22/3. Pelo menos 137 pessoas foram mortas e mais de 140 ficaram feridas no ataque, segundo FSB, Serviço Russo de Segurança. Não há nenhum registro de brasileiros entre as vítimas. O atentado foi reivindicado pelo grupo extremista autodenominado Estado Islâmico, que publicou um vídeo como evidência. No domingo, 24/3, 4 homens presos pelas autoridades russas foram acusados formalmente de cometer ato de terrorismo. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque em seu canal no Telegram e divulgou imagens dos agressores atirando contra a multidão dentro da casa de shows. O vídeo foi verificado como genuíno pela BBC. O Estado Islâmico impõe a Sharia, a lei islâmica, nos territórios dominados e persegue minorias religiosas, além de lutar contra outros grupos islâmicos. A origem ideológica desse grupo é baseada no wahhabismo, doutrina de Al-Wahhab, que defendia uma interpretação literal do Corão e de outros escritos sagrados do islamismo. A violência do Estado Islâmico é utilizada para impor o medo e, por conseguinte, o respeito nas regiões que controlam. Com o rígido controle da Sharia, o grupo impõe punições pesadas a todos aqueles que não seguem o Corão, além de perseguir e matar cruelmente qualquer tipo de minoria, como cristãos, curdos, yazidis, homossexuais etc. A opinião de Allan Kardec sobre Maomé é seguida e esclarecida por Herculano Pires em seu curso dinâmico de Espiritismo. É um curioso mecanismo de compensação interior que leva os leitores dessas falsidades ingênuas a considerá-las como verídicas. O anseio de novidades maravilhosas é nelas mais poderoso do que a razão, que sabem aplicar nas coisas da vida diária, mas fracassam ao aplicá-las ao sonho, pois este exige a descoberta dos segredos a qualquer preço. E o mesmo caso das obsessões, em que o apego do obsedado ao obsessor é que dá forças a este para agir sobre aquele. O mesmo caso dos viciados, que embora conhecendo as consequências do vício, não podem abandoná-lo, pois sem ele a vida perderia em gosto e sentido. Uma face pouco ou nada conhecida dos processos esquizofrênicos. Uma área em que a psicologia espírita tem muito a trabalhar. Mas não é só no espiritismo que isso acontece. A natureza é uma só em toda parte. No Corão, de Maomé, a mistificação é tão transparente como no caso acima. O mistificador cobre as suas deficiências com um manto embriagador ou atordoante da fantasia. E serve-se de afirmações enfáticas, de frases altissonantes para melhor impressionar os que desejam ser enganados. Todo o Gênese bíblico reveste-se desse mesmo aspecto. O episódio do nascimento de Jesus, no Corão, é ao mesmo tempo anedótico, pitoresco e impressionante. Maria recebe a anunciação do anjo, que a manda fugir para o deserto. José foi inteiramente excluído dessa história da Mil e Uma Noites em que um velho carpinteiro nada tinha a fazer. A jovem virgem foge da casa dos pais e dirige-se à tamareira solitária no meio do areal. Ali se deita e o anjo lhe ensina como proceder. Ao mesmo tempo, faz correr um filete de água ao pé da tamareira. Quando tiver fome, basta-lhe sacudir a árvore e os frutos maduros caem. O menino nasce e o anjo a manda voltar para casa. Lá, a família repreende, mas ela tem o menino Jesus nos braços. Maria conta o que se passou e o menino recém-nascido o confirma. O espanto é geral e tudo se acomoda. A história ingênua é simples e de ação mistificadora, mas a palavra do profeta é suficiente para transformá-la em realidade histórica.
O Islã nasceu do tronco bíblico, é uma espécie de sombra judaica projetada sobre a Arábia. As figuras bíblicas de Abraão, Isaque e Jacó aparecem deformadas nessa projeção. Era natural que Maria e Jesus também aparecessem assim. Mas temos nessa projeção conceitual uma espécie de intuição profética e mitológica. O nascimento de Jesus sob uma tamareira no deserto devolve o acontecimento real à sua singeleza verdadeira. Resta o mito do anjo Gabriel, mas este corresponde à realidade subjetiva da inspiração de Maomé. O fato de o menino Jesus falar precocemente não é mitológico, pois pode ser considerado na pauta da precocidade natural. É importante lembrar que o islamismo revela maior tendência para a realidade figurada do que para o mito. A exclusão de José e os cuidados do anjo com Maria parecem indicar o anjo como o pai do menino, em lugar do Espírito Santo. Uma análise profunda desse episódio do Corão, que estabelece uma ligação genésica entre o islamismo e o cristianismo, pode revelar maiores significações na perspectiva histórica. A mistificação religiosa decorre muitas vezes de exigências lógicas num processo histórico de ocorrências complexas e cujas linhas se tornaram indefinidas no tempo. Esse é um problema de para-história, nova área de interpretação histórica nascida das conquistas atuais da parapsicologia, e que por isso mesmo interessa de perto aos espíritas. Maomé foi geralmente considerado como um mistificador, mas na verdade era um médium, um paranormal que, segundo Emmanuel, tinha missão, em que fracassou, de forçar o retorno da Igreja de Roma à realidade histórica. O fracasso do profeta árabe decorreu do seu excessivo apego à matéria, em virtude de sua forte vitalidade. Por isso Dante o colocou no inferno com o ventre rasgado e os intestinos caindo fora do ventre, condenação típica dos excessos de sensualidade. Todos estes elementos são importantes para uma reinterpretação do conjunto religioso histórico formado pelo triângulo bíblico judaísmo-cristianismo-islamismo. Cabe às instituições culturais espíritas, no futuro, analisar estes problemas referentes ao processo da evolução da humanidade terrena. O alfange islâmico guarda ainda os segredos do crescente lunar, que podem ainda fazer mais luz do que o sol sobre a condição humana. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de maio de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.